Olá, meus antiéticos, bem-vindos ao Cantinho do Alan. E hoje a gente vai discutir um tema que tem gerado bastante polêmica, que é linguagem neutra. Mas antes disso, eu queria deixar aqui uma recomendação literária, que essa semana vai ser Willy Will, do John Green com David Levitan. E esse livro é bastante interessante porque ele é não só um romance gay que era meu xodozinho durante meu ensino médio, mas ele também traz uma discussão muito interessante acerca de estilística. Porque a maneira como David Levitan mostra que ele é outro escritor, que estão alternando as pessoas que estão escrevendo, é fenomenal. Que é a maneira como o Will Grayson, do David Levitan, vai escrever sem letra maiúscula, sem boa divisão de parágrafo. É um trabalho de estilística genial. Mas então vem comigo que a gente vai falar um pouquinho de linguagem neutra. Bom, a discussão da linguagem neutra tem gerado bastante polêmica e trazido alguns argumentos que não são de fato verdadeiros em relação a pessoas que se posicionam contra ela. Então, por exemplo, a gente tem muitas pessoas falando que a linguagem neutra não existe porque ela não é gramatical. Pois bem, ela realmente não é gramatical. Mas vamos pensar nas seguintes frases. Eu assisti o filme ontem. Eu fui no banheiro. Te achei bastante abrupto. Essas frases estão certas ou estão erradas como deveria estar a linguagem neutra? Bom, se a gente for falar de gramática, nenhuma dessas frases está certa. Porque quem vai a algum lugar. Então eu fui ao banheiro. Quem assiste, assiste a algo. Então eu assisti ao filme ontem. E na frase te achei bastante abrupto, a gente já tem várias coisas erradas. Primeiro é o te iniciando frase, que a gente não pode ter. Então teria que ser achei-te. E isso ainda tá errado porque a gente não usa no português brasileiro a segunda pessoa do discurso. Então se a gente fala te amo, isso está gramaticalmente errado. Porque a gente não usa a pessoa tu no discurso falado do português brasileiro. Fora que abrupto, a pronúncia gramatical seria abrupto, e ninguém fala isso. Então, o fato de uma coisa não ser gramatical não significa que essa coisa está errada, porque nenhuma língua é redutível à sua gramática. A gramática normativo-prescritiva é uma pequena parcela do que realmente é uma língua. Então, essa ideia de que se não está na gramática está errado, não existe. E aí pode chegar e falar, mas se você escrever com linguagem neutra no Enem, você vai perder pontos. Sim, mas não é porque você está errado, é porque você está em desacordo com uma norma padrão. E aí a gente está falando de normatividade, que é um fragmento pequeno da língua. Então essa é a questão. De onde surge a discussão de a linguagem neutra é importante, a linguagem neutra inclusive deveria ser inserida na gramática? Na língua portuguesa, a gente sabe, nós temos dois gêneros do discurso, masculino e feminino. Mas tinha neutro no latim, beleza, mas não é a mesma coisa. A linguagem neutra do latim era uma classificação de gênero, no qual algumas palavras eram neutras. Assim como homem é uma palavra masculina e mulher é uma palavra feminina, existia a palavra neutra. E não é uma variação. E isso se perdeu com o tempo, então não adianta a gente fazer uma análise temporal de existiu no latim, ainda tem resquício sim, mas isso não tem nada a ver com a discussão de linguagem neutra. A discussão de linguagem neutra está falando que na língua portuguesa nós temos palavras masculinas e femininas. Ponto. Ok. Só que essas palavras estão atreladas muitas vezes a sujeitos esses seres humanos. E nem todo ser humano é homem ou mulher. A gente tem um grande espectro de gêneros, que é a não binariedade, que são pessoas que não se identificam nem como homem, nem como mulher. Então, a gente tem na língua algo que as exclui. Porque não tem como inserir, porque algo é bonito ou algo é bonita. Então, se essa pessoa não se vê inserida na língua, é porque tem um problema social aí. E a língua funciona em prol da sociedade. Então alguma coisa tem de ser mudada. E aí vamos falar então da nossa língua portuguesa. Quer-se colocar o "é" no final das palavras para indicar que elas designam gênero neutro. Ok. Aí tem pessoas que falam, mas nem toda palavra que acaba em "a" é feminina. Inclusive linguistas que falam isso. Então vamos lá, meus queridos linguistas. O que é um sintagma declinador de gênero?
Vamos começar trazendo essa discussão para quem não é da linguística. Sintagma é qualquer estrutura da língua que carrega um sentido. Então, se a gente está falando fazendeiro, a gente tem um sintagma inteiro, que é fazendeiro, que significa algo, você entendeu o que é isso? Só que esse sintagma é composto por 3 outros sintagmas, que são fazende, que é o radical, que te remete a uma coisa, eir, que é um pedaço dessa palavra, um sintagma, que remete a uma profissão atrelada a essa, então a gente tem ferreiro, marceneiro, fazendeiro, e a gente tem esse o no final, que sim indica que é masculino, porque a gente tem fazendeiro, fazendeira. Agora, se a gente fala livro, livro é um sintagma único, porque o o no final da palavra, ele não designa gênero, porque ele não varia. A gente não tem a livra. Assim como o sofá acaba em a e é uma palavra masculina, sim, porque esse a não é um sintagma declinador de gênero. Ele não tem função de indicar o gênero da palavra, ele é só uma letra. Nem toda letra inserida no mesmo lugar tem a mesma função, meu Deus. Então, falar que tem palavras terminadas em a que são masculinas, sim, realmente temos. A gente não está falando delas. A gente está falando de palavras que terminam em a e indicam feminilidade porque esse a tem uma função que é designar o gênero dessa palavra. Então, se a gente fala a livraria, esse a não tem função de designar gênero. Mas se a gente fala a escritora, esse a tem função. Mas então vocês vão falar, a gente não fala o escritoro, a gente fala o escritor. Assim como a gente não fala o professoro, a gente fala o professor. Sim, porque a gente tem 2 tipos de sintagma que determinam o gênero masculino no português brasileiro. Um deles é o o no final da palavra. O outro é o sintagma nulo, ou seja, a não marcação de gênero indica masculino. Por isso que se eu falo a professora, você entende que é uma mulher. E se eu falo o professor, que parece que não tem um sintagma aí declinando o gênero, vocês ainda entendem que é um homem. Então é porque o sintagma nulo, ele ainda é um sintagma. A ausência de marcação ainda marca, então não é neutro. E aí a gente tem homens, mulheres, e os não binários não têm identificação. Por isso se propõe a inserção de um novo sintagma declinador de gênero, para que as palavras atreladas a sujeitos possam variar, e como se a gente usasse a letra U, iria ficar sonoramente idêntico ao masculino, e a letra I, o que acontece? Se a gente tem a I em final de palavra, ela necessariamente vai trazer uma ênfase para aquela sílaba, porque o som I em sílaba átona no português brasileiro é marcado pela letra E. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que eu falo imigrante. Imigrante. Esse T no final é marcado pelo E. Então é a letra E que tem som de I em sílaba átona no português. Por isso a gente quer usar a letra E como sintagma declinador de gênero neutro. Então, como se constitui morfologicamente o gênero neutro? Vamos lá. A gente tem 2 sistemas de marcação do gênero masculino na língua portuguesa. Um é o O sintagma nulo, que é o professor, o fazendeiro. O outro é o E, ele, dele. Então a gente vai criar 2 morfemas para indicar o gênero neutro. Se o gênero masculino é declinado em o gênero neutro é declinado em E. Então a gente tem o professor, a professora e professore. E a gente tem o fazendeiro, a fazendeira e fazendeire. Beleza. E os pronomes ele, dele, se a gente transformar em I, a gente vai ter o mesmo problema que eu falei anteriormente. Então a gente vai transformar isso em U, elo, delo. Fim. Acabou, não tem nada além disso. É só isso. É só inserir o E em casos e o U em casos. Acabou, não é essa audácia toda de é muito difícil aprender, querem reescrever o português. Ninguém quer reescrever o português. Só se quer reinserir um novo sintagma declinador de gênero, porque a língua funciona de acordo com o funcionamento da sociedade. E a sociedade muda. Há anos, poucos anos, se falava homossexualismo. Até se entender que esse sintagma ismo está falando de uma doença. Então não se fala homossexualismo, se fala homossexualidade. Porque a língua muda junto com a sociedade.
Por isso se propõe a mudança no gênero linguístico, porque a sociedade evoluiu para além de uma binariedade genérica. Então por isso se defende o gênero neutro, que é simplesmente a nova inserção de um sintagma declinador de gênero, é só um morfema. E aí outros argumentos que eu já ouvi são: não se deve misturar a língua com política. Isso, meus caros, é ridículo. Ridículo. Quem quiser ler a Microfísica do Poder do Foucault vai saber disso, as palavras e as coisas, porque a língua é usada como objeto político e objeto de coerção social desde sempre. Ela sempre foi um recurso para que a sociedade funcione de acordo com os paradigmas de quem está no poder. Por isso que a nossa língua é binária. Porque ela está de acordo com um ideal binário, que só chegou aqui no Brasil com a conquista. Porque os povos indígenas não eram reduzidos a homens e mulheres. Essa ideia de que só existem homens e mulheres é uma ideia que veio com a colonização europeia. Isso nunca foi uma verdade absoluta. Então rompamos com essa colonialidade e entendamos que existe algo além. E que é extremamente necessário. Pois bem, então, meus amores, para resumir, é isso que é a linguagem neutra. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente vai discutir o que vocês quiserem discutir. Mas a linguagem neutra ela não é gramatical, embora deseje ser, por querer estar de acordo com uma evolução social, e ela não quer de forma alguma mudar toda a estrutura da língua portuguesa. Ela só quer a inserção de um novo morfema declinador de gênero, para que as pessoas não binárias possam se sentir linguisticamente incluídas na sociedade. Então, sem bicho de 7 cabeças, sem gritaria e sem falar que língua não é política. Um beijo.